E aí, 705, vamos corrigir nossa prova aí, nossa T3. Então, vamos lá. Na questão número 1, o processo de industrialização do Brasil, ele ocorreu de maneira muito tardia, ou seja, demorada, né? Em termos de distribuição espacial, houve uma grande concentração das indústrias no país, fruto principalmente, né, do aproveitamento da infraestrutura previamente existente na economia cafeeira da região sudeste do país. Nesse sentido, referir-se aos processos de concentração e desconcentração industrial no Brasil é referir ao movimento migratório realizado pelas fábricas e empresas por todo o território brasileiro ao longo dos últimos tempos. Aí tem um mapa aí que fala sobre esse processo, né? Olha o crescimento das indústrias. E aí vem a pergunta: a desconcentração industrial verificada no Brasil na última década, decorre entre os fatores da... Qual seria a alternativa? Já deixei marcado em vermelhinho aí, ó. A ação do Estado por meio de políticas de desenvolvimento regional, né? Os chamados incentivos fiscais que permitiram o desenvolvimento das regiões, isenção e diminuição de taxas de impostos, atraindo as indústrias. Então, lembra que eu falei do processo de concentração e desconcentração no Brasil? Então, o processo de desconcentração, ele diz justamente isso, né? Os governos, eles estavam fazendo vários incentivos fiscais, dentre eles até dar terreno, eu até comentei isso com vocês nas nossas aulas, beleza? Então, é a alternativa correta. Número 2, tem um texto. Ó, a Primeira Guerra representada para a industrialização brasileira, né, um momento de desenvolvimento acelerado. Por ser o Brasil geograficamente complexo, com as suas unidades distantes e pobres, representava um mercado interno incipiente, né, não cabia. Então, sobre a relação entre a industrialização do Brasil e a Primeira Guerra Mundial, é correto, olha aqui, afirmar. Então, que é certo aí das afirmativas. Já tem vermelho aqui. É a alternativa E, a última. Ó, a guerra levou o Brasil a diminuir as importações e as diminuições de exportação do café, pois os países envolvidos nessa guerra compravam menos, precisando investir em uma outra atividade econômica, que foi a indústria, tendo crescido bastante no eixo Rio-São Paulo. Isso aí eu falei muito com vocês, hein? No número de estabelecimentos industriais. Galera, quando teve a guerra, o Brasil vendia para muitos países da Europa. Então, com guerra, não tinha como os países comprarem. Então, aconteceu justamente isso, né? O Brasil teve que se virar. E aí as indústrias começaram a se instalar aqui. Foi até um lado positivo para a gente, né? Porque senão a gente ia ficar vendendo produtos primários até hoje. 3. O desenvolvimento industrial brasileiro, que teve início no final do século XIX, ocorreu de uma forma desigual nas diferentes regiões do território brasileiro, pois houve uma concentração, né, de atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e no Rio. Dentre outras razões, explicam esse fato o quê? É a B, o domínio da cafeicultura na região sudeste, né, e consequente acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. Lembra que eu falei que o café foi muito importante, ele ajudou muito na nossa economia? Então, era justamente isso. Alternativa B. 4. Sempre passando demais. Aí, ó. Sobre os diferentes tipos de uso de transporte no Brasil e no mundo, considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Recomendado, né, para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem está em transportar produtos do início ao fim. Ou seja, retirá-lo do seu local de produção e entregá-lo em outro território, né, com destino final, sem a necessidade de outros meios de transporte. Isso aí fala sobre um tipo de meio de transporte, né? Qual é esse? Segundo, utilizado para grandes distâncias, envolvendo principalmente o deslocamento das pessoas e mercadorias de custo e também lucro mais elevado. Apresenta um elevado custo, porém a velocidade é muito maior. E o terceiro, recomendado para países de grande extensão territorial, apresentado altos custos com a estruturação e baixos custos em sua manutenção. Transporta pessoas e mercadorias, consumindo uma quantidade de energia relativamente pequena. Então, o que é cada um, né? Então, galera, é a última. O primeiro é o rodoviário, o segundo é o aéreo e o terceiro fala sobre o ferroviário.
Vamos lá. Questão 5. As ferrovias são frequentemente indicadas como a melhor opção para o escoamento de cargas e até mesmo de pessoas de todo o território nacional. Entre as vantagens que esse tipo de transporte oferece para o país, a gente pode assinalar o que? Mas, porém, exceto um. Então, 4 alternativas ali são propícias e uma não. Aqui não é a B, que é a participação no deslocamento em todo o percurso de mercadoria sendo entregue. Beleza? Então, é a B. 6. Tem um texto, aí ó, leia atentamente o seguinte, exceto sobre o desenvolvimento sustentável. A natureza se levanta de sua expressão e toma vida, revelando-se a produção de objetos mortos e a sofisticação do mundo. A superexploração dos ecossistemas que os processos produtivos mantinham sob silêncio desencadeou uma força destrutiva que gera as mudanças globais que ameaçam a estabilidade e a sustentabilidade do planeta. O impacto dessas mudanças ambientais na ordem ecológica e social do mundo, ele ameaça a economia como um câncer generalizado e incontrolável, mais grave ainda do que as crises cíclicas da capital. Então, galera, tem um texto, e aí, considerando esse texto acima, assinale a alternativa que seja verdadeira. A verdadeira é a alternativa A, né? Que a discussão levantada pelo texto fortalece a tese de que o ambiente necessita ser mais interpretado cada vez, né, nas bases ecológicas, com destaque dos projetos de restauração e descontaminação dos ecossistemas em desequilíbrio, podendo existir a produção desde que a forma correta em sem grandes impactos. Lembra que eu falei que tem uma forma correta que não tem impacto, né? Então a alternativa verdadeira é a A, beleza? Continuando aí. 7. A matriz do transporte é diversificada, sendo que cada mobilidade apresenta pontos positivos e negativos. Marque a alternativa que seja correta, que indica uma das maiores vantagens do transporte rodoviário, beleza? Então a alternativa correta é a C. Ela é dinâmico e ágil, sendo, né, um mundo prático para percorrer pequenas distâncias. Então é a C. Número 8, tem uma imagem aí, ó, fala sobre o contato humano. A sociedade globalizada é resultante de um conjunto de atividades humanas que produziram inúmeras transformações, né, em todas as esferas da vida social. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma alteração na sociedade e consequência da sua globalização. A alternativa é a E. O complexo homogêneo, né, homogênico é dos donos de comunicação de massa que procura selecionar as notícias transmitidas para o público. Essa então é a alternativa que é a correta. Na número 9 tem uma letra de uma música do Gilberto Gil, né? E que ela trata sobre a comunicação existente no mundo e sugere a importância dessa rede para a inclusão digital, o ponto de vista voltado mais socioeconômico. Então, através dessa música, tem uma perguntinha lá embaixo, né? A relação entre a exclusão socioeconômica e a digital está apresentada na seguinte afirmativa, né? Assertiva. É a última, é a E. A socioeconômica desencadeia a digital por haver uma relação desfavorável quanto ao menor acesso dos países subdesenvolvidos à tecnologia de informação e comunicação. Na última pergunta, sobre a comunicação e o fluxo de informações no transporte geográfico mundial, assinale o que é errado, né? Tem até uma imagenzinha aí falando, mostrando, né? Então é a A. Na atualidade, os fluxos de comunicação e de informação se dão em redes que acabam atingindo, independentemente, a infraestrutura existente de todos os lugares do mundo. Então, qualquer dúvida, galera, é só me chamar no WhatsApp, no nosso grupo, que eu vou ficar à disposição de vocês, beleza?